Fala galera! Mercenários 4 chega aos cinemas quase uma década depois do terceiro filme. Ele reúne algumas das maiores estrelas de ação dos anos 80 e 90, incluindo algumas menos conhecidas nesse gênero. Ele promete sangue, tripas, balas e explosões. O terceiro filme foi uma decepção por conta da classificação PG-13, quase infantil, que ele recebeu nos Estados Unidos. Mas agora que o quarto filme voltou à classificação R, adulta, será que ele entrega tudo o que a gente queria ver para ser empolgante e divertido de novo? Vamos descobrir. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, ainda não sei por que não é, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações, pois isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos pra vocês toda semana. Beleza? Feito o jabá, bora pro trampo. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Os mercenários são a última linha de defesa do mundo. Quando tudo dá errado, quando ninguém mais puder ajudar, quando nem reiniciar o Windows funciona, são eles que entram em ação. Só que dessa vez, novos membros com estilos e táticas diferentes trazem um novo fôlego para a equipe. Esse quarto filme aumenta a ação, a violência e o gore, principalmente depois do terceiro, que não teve nada disso. Isso provavelmente é a melhor coisa sobre esse filme. Quando eu assisto a um filme dos mercenários, eu não espero uma trama profunda ou diálogos sofisticados. Eu quero desligar o cérebro e me divertir com muita ação, com muita explosão, com heróis de ação mais velhos, soltando frases clichês enquanto eliminam os inimigos. Infelizmente aqui tem muito disso. Tem muita frase clichê, muita frase engraçada, do tipo que vai te fazer rolar os olhos para cima. Mas é o que eu esperava desse filme. Eu acho um absurdo quando alguém faz uma crítica de um filme assim, esperando uma obra de arte. É um filme do Stallone com o Jason Statham, caramba. A arte passou há anos-luz desse negócio. É o famoso tiro, porrada e bomba que a gente aprendeu a gostar. Diferente dos outros três filmes da franquia. Aqueles eram grandes blockbusters, enormes banquetes de ação. Esse aqui é mais tipo a boquinha da madrugada. O filme é principalmente uma forma de colocar Lee Christmas, o personagem do Jason Statham, como quem vai carregar a tocha dos mercenários no futuro da franquia. Statham ganha um parceiro no personagem de Tony Jaa. Iko Uwais, que é um ator indonésio, se eu não me engano, ele é o vilão com quem o Christmas tem contas a acertar. É uma pena que o Uwais e o Statham não se enfrentem mais vezes no filme, mas uma das melhores coisas é quando eles finalmente se encontram. O Statham enfrenta um adversário à altura nas cenas de ação. Normalmente as lutas deles são muito desequilibradas na franquia, mas aqui o Uwais se mostra um oponente formidável, Quando eles finalmente lutam, dão pra gente uma briga muito melhor do que a gente viu do Statham em muito tempo. A equipe segue apoiando o Christmas em uma missão pessoal em que eles enfrentam um grupo de paramilitares ligados a um traficante de armas lendário. A identidade desse cara ainda é desconhecida. Barney Ross, de Sylvester Stallone, contribui com um pouco mais do que pode ser, o que é triste de certa forma, já que é o Stallone. A gente cresceu vendo filmes desse cara, mas eu acredito que a maioria de nós, fãs da franquia e que viu os trailers, a gente já podia ter adivinhado que isso ia acontecer. Mercenários 4 ainda é um filme de ação divertido o suficiente se você mantiver suas expectativas sob controle. O orçamento é o mesmo dos últimos dois filmes, mas parece muito menor, com alguns efeitos especiais tenebrosos. E a maior parte da ação acontece em um navio de carga, enquanto os mercenários infiltram nessa embarcação que transporta uma ogiva nuclear comandada por um assassino interpretado pelo Iko Uwais e o chefe misterioso dele, que, vamos combinar, só é realmente um mistério se você estiver enferrujado em relação a filmes de ação. Depois de 20 minutos, se tu ainda não descobriu quem é o vilão, é porque tá faltando filme de ação na tua vida. De um modo geral, o roteiro é fino e genérico, ele tem um plot twist que qualquer um poderia antecipar. Plot twist até fraquinho, mas ele tá lá. Tem muita cena de ação insana, algumas de um tipo que eu nunca tinha visto. A criatividade e a novidade dessas cenas já são envolventes e divertidas. Por exemplo, tem uma perseguição de moto num terreno, vamos dizer assim, inesperado. As motos têm algumas capacidades especiais que fazem delas únicas. As cenas de combate corpo a corpo são frenéticas e brutais, especialmente quando Tony Jaa e Iko Uwais estão envolvidos na cena. O filme também tem muita ação com armas e explosões espetaculares, e é aqui que a gente vai começar a descascar o filme. Alguns elementos prejudicam a diversão. Em primeiro lugar, os efeitos visuais de CGI e os cenários falsos são feios. Muito feios. Feios do nível slot dos Goonies, assim. A impressão que dá é que eles foram feitos de última hora com dinheiro de pinga.
A gente percebe isso muito claramente numa grande sequência de ação no início do filme. Teve também uma parte que, sinceramente, parecia gráfico de PlayStation 1. Isso mata qualquer possibilidade de sensação de realismo. A impressão que dá é que o sobrinho do diretor se ofereceu para fazer os efeitos num notebook full rec e aceitou de pagamento um pastel e um guaraná. Parte do filme tem como cenário, como eu falei, né, um navio. E as cenas externas do navio são muito, mas muito ruins. Tirou muito da sensação de realismo. Apesar disso, o filme traz mais sangue que Mercenários 3, o que, vamos combinar, já é um progresso. Novos personagens são introduzidos, incluindo a Megan Fox, 50 Cent, Levi ou Levi Tran, eu não sei o nome dela, que quem acompanhou a série MacGyver já conhece a moça, Jacob Scipio, Andy Garcia e os dois destaques notáveis que eu já mencionei, né? O Tony Jaa e o Iko Uwais. O retorno do Statham, Stallone, Lundgren e Couture também é um destaque. Levi ou Levi Tran e Megan Fox estão entre as novas adições, embora apenas a Fox tenha um papel realmente substancial no filme. O Statham e a Fox têm uma boa química e as trocas de palavras entre eles são bem divertidas. Se você assistiu alguns dos filmes dela nos últimos anos, sabe que ela melhorou muito a atuação desde os dias de Transformers. Ela realmente se encaixa bem com o grupo aqui nesse filme. Andy Garcia também está presente como novo agente da CIA, preenchendo o papel que era do Bruce Willis e do Harrison Ford, e se divertindo muito, na minha opinião, um pouco até demais com a interpretação que fez. Tony Jaa e Iko Uwais são elogiados por suas habilidades impressionantes em artes marciais. Tony Jaa, que eu já conhecia da franquia Ong Bak, tem uma cena em que ele desfere golpes rápidos de socos, quase como se as mãos fossem um borrão de velocidade. Ele também usa alguns objetos brutais de uma maneira, digamos, criativa. Ele é ainda mais impressionante com camuflagem e figurino de combate, o que complementa as ações do cara. A punição que ele inflige nos adversários é realmente incrível e realista, né? Surpreendentemente, o filme consegue dar um pouco mais de profundidade ao personagem dele, fazendo com que a gente se conecte um pouco mais. Jacob Scipio interpreta o filho do personagem do Antônio Bandeiras, do terceiro filme, e o 50 Cent faz um novo recruta que rapidamente se enturma com o grupo. Mas isso não é necessariamente um motivo para não gostar da história. Só que a falta de investimento do espectador na trama torna algumas cenas do filme bem chatinhas, assim. Tem várias cenas de exposição inútil que quebram o ritmo do filme em vez de prolongar as sequências de ação. Os efeitos visuais em CGI e os efeitos especiais são bem problemáticos, né? Eles distraem em vez de aprimorar a ação. O Tony Jaa e o Iko Uwais se destacam, mas não são o suficiente para elevar o filme acima do nível da mediocridade. Vale a pena ir no cinema para assistir? Vale. Para quem curte esse tipo de filme sem esperar uma obra de arte, vale. Se não é o teu caso, é melhor esperar até sair em streaming e não precisa gastar com isso. Mas se quiser um filme bom, que dá para colocar na categoria de arte, clica nesse vídeo aqui do lado, ó. Você não vai se decepcionar. O roteiro do Spencer Cohen, do Kurt Wimmer e do Todd Degerhardt é simplesmente raso. Os diálogos são truncados a ponto de tu não conseguir decifrar grande parte deles. Embora sejam tão ruins que, francamente, quem é que dá a mínima para os diálogos? As piadas são muito fracas, com o 50 Cent até tocando música do próprio 50 Cent durante uma das grandes cenas de ação. Ainda assim, se a gente encarar como um filme de ação, né, ação direta, ele é uma diversão bem razoável. De certa forma, a magreza do orçamento, na verdade, fez com que ele parecesse mais um filme dos anos 80 do que os outros filmes da franquia. O diretor Scott Walker conseguiu manter a ação num ritmo legal. O Stallone provavelmente foi esperto de reduzir a participação dele nesse filme. É um filme muito básico para realmente dar um sopro de renovação para a franquia nas bilheterias. No frigir dos ovos, eu vou dar nota 6,5 para Mercenários 4. Não foi terrível, foi de alguma forma divertido, de uma maneira meio boba, mas não está à altura dos dois primeiros filmes. Embora seja muito melhor do que o terceiro, poderia ter sido investido mais em uma mitologia para a franquia, talvez tivesse ficado um pouquinho melhor. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje e eu espero, de coração, que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, me conta o que você achou do filme aí nos comentários, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações, pois isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e fiquem todos com Deus.